nós estamos estudando critérios de convergência de séries numéricas. Então, nós já vimos alguns critérios. Há os critérios bem iniciais, que são muito básicos, um critério que nós chamamos de critério do termo geral, aquele que diz que para a série ser convergente tem um primeiro teste básico, que é saber se o termo geral vai para zero. Esse é um critério muito simples. Às vezes a gente acaba eliminando uma série porque percebe que o termo geral não vai para zero. Mas na maioria dos casos, quando nós temos que analisar uma série, ela passa pelo critério do termo geral, o termo geral vai a zero e a gente precisa só continuar. Nós vimos dois critérios chamados critérios de comparação. O critério de comparação básico e o critério de comparação no limite. Vou fazer um exercício para a gente esquentar um pouquinho a lembrança de como eles funcionam. E em seguida a gente viu o critério da integral. Tem uma mudança de concepção quando a gente vai para o critério da integral. E aí, em seguida, eu vou falar de outros critérios. Critério da razão, critério da raiz. E que são critérios que têm uma vantagem em relação ao critério da comparação, que é justamente não precisar de uma comparação. Você não tem que ter uma segunda série de apoio para fazer uma comparação. Vou continuar com novos critérios e os próximos dois critérios, raiz e razão, também não dependem de ter nenhuma comparação. Você faz uma conta interna com o termo geral. Essa é a vantagem de tentar usar esses critérios. Vou começar com o critério da raiz. Então, vou anotar aqui para a nossa lista de critérios. O critério da raiz funciona assim. Uma sequência de termos positivos. Eu calculo o limite da raiz enésima do termo geral. Observe que essa é uma conta que eu posso fazer sem precisar perguntar nada para nenhuma série comparadora. Eu tomo o termo geral e calculo raiz índice n do termo geral a índice n e faço o limite para n tendendo a infinito. Isso dá um limite. Como a minha sequência é de termos positivos, a raiz enésima de um número positivo é um número positivo. Todos os termos desta sequência com raiz são números positivos. Então esse limite aqui certamente não vai ser negativo. Não estou dizendo que ele é finito, ele pode ser infinito em alguma situação e pode no mínimo ser zero. O menor valor possível é ele ser zero. Mas isso está automaticamente contemplado no enunciado. Se esse limite é maior do que 1, então automaticamente a série diverge. Se eu faço o limite da raiz enésima do AN, se eu obtiver como resultado um número maior do que 1, a série diverge. Isso é uma conta simples de fazer, não depende de inventar uma série auxiliar, e se o limite der maior do que 1, a série diverge. Se esse limite der menor do que 1, a série converge. A possibilidade do L ser infinito está contemplado no L maior do que 1. A possibilidade do L ser zero está contemplado no L menor do que 1. Então, se der zero, faz parte do caso B. A série converge. Se o resultado desse limite for um L igual a 1, nada se conclui. A série original pode ser divergente ou convergente. Eu caio numa janelinha de indeterminação. Então, se L igual a 1, nada se conclui.
O critério da razão, que eu vou fazer algum exercício disso, depois eu vou fazer o critério da razão, é idêntico. Ao invés de fazer raiz enésima de A índice N, eu faço o quociente, A índice N mais 1 pelo A índice N, passo ao limite e a conclusão é idêntica. Esse critério é muito prático. Aí a gente fica olhando e fala, onde que tem onde é que ele falha? Ele falha quando L igual a 1, que a gente nada conclui. E o problema desse critério é que muitas vezes o L dá 1, mais do que eu gostaria. Uma quantidade de vezes que é maior do que aquela que a gente gostaria, nós caímos na janela de indeterminação. É o preço deste critério. Mas ele é muito fácil de usar. Não, vamos fazer outra coisa. Raiz cúbica de N ao quadrado primeiro. Raiz somatória de N ao quadrado sobre N elevado a N. Você olha para a série e você já percebe que tem umas potências. Bom, raiz enésima vai cancelar potências. Não preciso comparar com nenhuma outra série. É natural tentar o critério da raiz para ver se funciona. É muito natural olhar o que acontece quando eu faço limite para n tendendo a infinito, da raiz enésima do AN, que é o limite para n tendendo a infinito, da raiz enésima n ao quadrado sobre n elevado a n, que é o limite da raiz enésima de n vezes raiz enésima de n sobre n. Ao invés de escrever raiz enésima de n ao quadrado, escrevi raiz de n, porque a gente já analisou essa sequência. Então, observe como é importante ter também um monte de informações sobre sequências. Por isso que nós começamos o estudo de séries com o estudo de sequências. Porque eu preciso saber qual é o limite da raiz enésima de n. Isso está lá no começo do nosso estudo de séries, naquele momento em que nós começamos olhando, na verdade, sequências. Porque a gente ia depois usá-las para estudar séries. Limite dessa sequência, raiz n de n quando n tende a infinito. A gente já analisou tomando exponencial dessa expressão. E esse limite é 1. Então eu tenho uma sequência que tende para 1, vezes uma sequência que tende para 1, dividido por uma sequência que tende para infinito. Esse limite é 0. Como se o limite é 0, segue que isso converge. Já mostro por que o critério da raiz funciona. Fazer uma análise que mostra como que esses critérios podem ser usados em situações mais amplas e essa próxima análise que eu vou fazer, eu já estou começando a antecipar uma pergunta que vai nos ocupar por muito tempo para frente. Vamos ficar um bom tempo discutindo perguntas como essa que eu vou fazer agora, ainda nesse contexto, mas ela vai ter uma importância muito grande lá para frente. Vou fazer a seguinte pergunta. Para que valores de x que a série Então, a série que eu vou analisar é a série de 0 a infinito, 2 elevado a n, módulo de x menos 3 elevado a n. Eu quero saber para que valores de x que essa série converge. Bom, o 2 elevado a n vai para infinito. Então, provavelmente, eu vou ter alguma região perto do 3, que se o x estiver perto do 3, o x menos 3 vai ser pequeno.
elevado a n, vai haver uma disputa entre quem cresce mais, se é o 2 elevado a n, ou esse pequeno elevado a n que vai para zero, quem vai mais rapidamente para zero, ou para infinito, e aí vai definir se essa série converge ou não. Então, para cada valor de x, eu tenho uma série diferente, porque para cada valor de x muda esta base. Observe que esta base fica fixa quando n vai para infinito. Então, esse x, ele tem um duplo papel. Às vezes isso nos confunde quando nós estamos analisando algumas situações matemáticas. Um duplo papel de constante e de variável. O x é variável, no sentido que ele não tem um valor numérico fixo. Ele pode ter qualquer valor. Então, ele tem um caráter de variável. Só que, quando eu estou analisando uma série em que é o n que vai para infinito, cada valor de x, que podem ser diferentes, por isso que ele é variável, mas para cada um deles, ele fica fixo naquele valor e eu faço o n tender para infinito com aquele x fixado. Então, aí ele se comporta como uma constante. Tá certo? Ele tem um duplo papel. Ele pode ser qualquer coisa, por isso ele é variável. Mas em cada análise o n vai para infinito e ele fica parado. Ele fica constante. Por conta de eu ter potências, é muito natural olhar para essa pergunta usando o critério da raiz. É muito natural fazer isso. Critério da raiz vai me dizer o seguinte. Vou calcular o limite para n tendendo a infinito da raiz índice n do AN. Ou seja, é o limite para n tendendo a infinito da raiz índice n do 2 elevado a n módulo de x menos 3 elevado a n. Esta raiz índice n cancela com os expoentes. Desaparece o n do limite e o limite é igual a 2 módulo de x menos 3. Então, quando que a série converge? Ela converge se o 2 vezes módulo de x menos 3 for menor que 1. Então, se 2 vezes módulo de x menos 3 for menor que 1, converge. Então, convergência, eu vou ter aqui 2 módulo de x menos 3 menor do que 1 para ter convergência. Este é o L do teorema do critério da raiz. Esse é o valor de L, módulo de 2 vezes módulo de x menos 3. É quanto resultou no limite da raiz enésima de AN. Quem está no lugar desse L, que resultou daquele L, é o 2 módulo de x menos 3. Então, isso para que a série seja convergente, é o item 2, tem que ser menor do que 1. Ou seja, módulo de x menos 3 tem que ser menor que meio. X menos 3 precisa estar entre menos meio e mais meio. Este é o conceito de módulo. Se módulo de uma grandeza é menor que meio, é porque a grandeza está entre menos meio e mais meio. Propriedade a definição de módulo. Se o módulo de alguma coisa é menor do que uma constante, esta coisa é maior do que menos aquela constante e menor do que a constante. E, finalmente, eu somo 3 aos 3 termos desta desigualdade para obter 5 meios menor que x menor que 7 meios. Somando 3 aos 3 termos. Isso é 2,5, isso é 3,5. Quer dizer que o x tem que estar perto de 3 entre 2,5 e 3,5. Se o x estiver numa vizinhança do 3, meio para cima ou meio para baixo, esse número fica suficientemente pequeno para compensar o 2 elevado a n e a série ser convergente. Cuidado, não terminou a análise. Isso me garante convergência. Se o módulo de 2, x menos 3 em módulo, for maior do que 1, eu tenho certeza que ocorre divergência. Então, para x menor que menos 5 meios ou x maior que 7 meios, com certeza, divergência.
Mas e nos casos em que esse módulo de x menos 3 vezes 2 resulte igual a 1? Aí o teorema não diz nada. Mas eu fiz a pergunta para que valores de x que convergem. Eu quero saber o que ocorre nesses casos. Então aí não é pelo teorema. O teorema não diz nada, o teorema do critério da raiz não diz nada, e eu tenho que fazer a minha análise pontual, numérica naquele caso. Quer dizer, eu tenho que olhar agora dois casos, fazendo a conta numericamente. X igual a 5 meios e x igual a 7 meios. Observe que em ambos os casos, tanto quanto aqui é 2,5 ou 3,5, 2,5 ou 3,5 menos 3 dá mais ou menos meio, porque é o que está dentro. Como eu pego o módulo, dá meio, meio elevado a n, 2 elevado a n. Se cancelam, e em ambos os casos, o AN é constantemente igual a 1. E aí a conclusão para a série é que converge ou diverge? Diverge, qual é o motivo? Porque o AN não tende a zero, critério do termo geral. O AN não está tendendo a zero, diverge. Então, resumindo, eu já escrevi que converge se e somente se o x está nesse intervalinho, não preciso escrever mais nada, já está dito tudo. Mas, se quiser ser redundante, diverge se x menor ou igual que 5 meios ou x maior ou igual que 7 meios. Eu vou falar rapidamente por que o critério da raiz funciona. Por que é verdade essa questão do 1 ser o divisor de águas entre a convergência e a divergência? Interessante observar isso. Olha o caso 1 em que o limite L é maior do que 1. Se eu estou dizendo que o limite L é maior do que 1, aquele limite ali, L é maior do que 1, quer dizer que para n grande, n suficientemente grande, raiz enésima de AN é maior que 1. Porque ela está tendendo para um limite maior do que 1. Fica bem claro se a gente desenha a reta real. Ora, a sequência raiz n de AN está se aproximando de um L, que é o valor limite, que é maior do que 1. Então, os valores raiz n de A índice n têm que se acumular para n grande perto do L, que é maior do que 1. Então, raiz n de AN fica maior do que 1. Se eu elevo a potência n, o próprio AN fica maior do que 1. E aí a série diverge. Porque o AN não está indo para zero. O caso 2. O caso 2 é em que o L é menor do que 1. Reta real. L e 1. O que eu estou imaginando? Porque para n grande, o meu raiz enésima de AN está perto de L. E o L é menor do que 1. Então, raiz enésima de AN vai se acumular em torno deste L, que é menor do que 1. Eu não consigo dizer que o raiz enésima de AN é menor que L, mas está perto de L. Então, coloco um auxiliar M aqui. Existe um M menor que 1, para o qual
raiz enésima do A índice n é menor que m. E isso significa que o A índice n é menor que m elevado a n, tomando potências enésimas. Mas isso aqui é uma PG de razão m. Aí, critério da comparação. O meu AN fica menor que uma PG, que são as potências de m, com m menor do que 1. Então, é por isso que o critério da raiz funciona. E observa, isso que é o ponto central. Se o limite é 1, você não sabe dizer se os termos raiz n de A índice n, e portanto se os próprios ANs, se eles estão ficando do lado esquerdo, do lado direito, porque o limite é 1, mas você não sabe como que ele tende. E aí a gente não consegue dizer nada sobre o que ocorre com os termos AN. Ok? É interessante observar essas duas ilustrações. Daqui a pouco eu vou voltar com um incremento super legal em cima do critério da raiz.